Irmãos, vocês já foram abençoados com esse louvor, amém? Amém. Quantos já foram abençoados com esse louvor? Amém. A Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Entendeu? Quando a igreja está louvando, é Deus presente ali se manifestando. É Deus se manifestando. E a manifestação de Deus ele é tão forte, irmãos, que quando Paulo e Silas estavam ali presos, em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que perto da meia-noite, após eles presos ali, tem sido chicoteados na prisão interior, eles começaram a orar a Deus. E o que eu falei que quando você louva é Deus presente, amém? Porque assim, quando eu louvo é Deus presente. E o que aconteceu quando ele começou a louvar? Deus se fez presente. Se fez presente e as cadeias caíram. Amém? Então quando você vir para a igreja, venha com esse entendimento. Se tem algum peso, alguma cadeia, vai cair. Porque é Deus presente. Diga louvor, é Deus presente na minha vida. Glória a Deus, que bom. Amém. Abra sua vida, por favor, em Mateus capítulo 7. Eu quero ler 2 versículos antes de tratar com os irmãos o que eu quero ministrar nessa noite com vocês. Amém? Mateus 7. Mateus 7, versículo 7. Muito bom. Vamos ver aí, chamada oração, E a gente vai falar um pouco sobre isso aí hoje, irmãos. Necessariamente sobre isso aí. Oração. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos aos céus assim. Os olhos fechados e diga: Pai, em nome de Jesus, eu creio que quando eu louvei agora, é Deus presente na minha vida, agindo em mim, quebrando as cadeias. E obrigado, porque o Senhor tem muito mais para acrescentar na minha vida, na vida do meu irmão, nesta noite. Amém. Então Mateus 7,7 diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, irmãos, Deus está colocando aqui, Jesus está falando no Novo Testamento, que quando você pede em oração, Deus promete o que, irmãos? Responder, diga responder. Deus ele quer responder a nossa oração. É desejo de Deus responder a nossa oração. Amém? Eu sei que Deus ele tem um tempo para responder a nossa oração. Nós estamos no tempo, Deus está na eternidade. Então tem coisas que você ora, acontece no dia seguinte. Oh glória! Nós oramos aqui pelo irmão da Joana, O irmão dela está melhor, glória a Deus. Aleluia. Então é Deus se manifestando. E Deus está na UTI ainda, mas Deus está. Já saiu? Olha só. Entendeu? Então, você veja que é desejo de Deus responder a sua oração. É desejo de Deus responder a oração. Deus está preocupado em responder o seu clamor, a sua oração. Agora abra sua Bíblia em Salmos 34, verso 6. Vamos ver um exemplo disso no Novo Testamento também, a respeito de resposta de oração. Salmo 34, verso 6. Olha que maravilhoso. Clamou este pobre, ou seja, orou esse pobre, e o Senhor ouviu. Deus promete ouvir a nossa oração? Sim ou não? Deus ele ouve a oração. E o que? Livrou de todas as suas angústias. Imagine só quantas angústias o salmista tinha. Ele tinha angústias que podiam ser angústias financeiras, tinha angústias que podiam ser voltadas para os seus filhos, ele tinha angústias que podiam ser em relação ao reino, ele tinha angústias que podiam ser em relação à sua própria vida, seu estado de alma, ele tinha angústias que poderiam ser relacionadas ao trabalho que ele desenvolvia.
Mas a Bíblia diz que quando ele clamou a Deus, o Senhor Deus fez o quê? Ouviu e livrou. Diga para você, para as pessoas que estão falando, Deus quer te livrar. Deus quer te livrar. Amém? Deus quer nos livrar, irmãos. Deus quer responder a nossa oração. Amém? Deus quer responder a nossa oração. E interessante, irmãos, que Deus, ele deixou, né, essa forma de nós encontrarmos com a vontade de Deus, de ouvir, de ter um relacionamento com Deus, que é a oração. E toda oração, ela precisa de ter o que, irmãos? Uma resposta, né? Toda oração ela precisa de uma resposta. Não existe oração que não fique sem resposta. Quando você ora a Deus, você tem 3 tipos de situações: um sim, ou não, ou um aguarde. Todos os 3 são respostas, concordam comigo? Sim ou não? Todos os 3 são respostas. Deus, eu peço isso, Deus vai te dar. Deus, eu peço isso, Deus vai não te dar. Teve resposta? Sim. Teve resposta, não era aquilo que Deus queria te dar. Deus, eu peço isso, Deus, aguarde, porque ainda vai vir. Então, se você está orando por alguma coisa, é porque você está no aguarde, ainda não aconteceu, amém? Quantos estão no aguarde de Deus aqui? Olha só que maravilhoso, né? Você está no aguarde de Deus. Lembra do paralítico que estava ali no tanque de Betesda? 38 anos, irmãos, no aguarde. Oh, é tempo demais, né? Mas a Bíblia diz que Deus, ele respondeu e não precisou nem ele entrar no tanque, irmãos. Sabe que muitas vezes nós oramos e pedimos que Deus se manifeste, muitas vezes não é da forma como nós queremos. Por quê? Porque Deus tem seus meios, seus planos, seus propósitos. Amém? Deus não está preso a nada. Deus, ele quer se manifestar. Amém? Glória a Deus. Toca assim no ombro do seu irmão e fala assim: liga não, irmão, Deus vai se manifestar na sua oração. Amém? Agora veja bem, vamos chegar num ponto agora que eu quero falar, irmãos. Mas tem oração que muitas vezes Deus nos responde. Então nós falamos um pouco de orações que Deus, ele ouve e que ele responde, amém? Amém. Mas tem oração que Deus não responde. Você já parou para pensar por que às vezes Deus não responde a oração? Tirando agora aquela parte da vontade dele, não que ser da vontade dele dar aquilo para você. A Bíblia fala de alguns impedimentos que muitas vezes acontecem, irmãos, de a nossa oração não ser respondida, não ser atendida por Deus. E é desses impedimentos que eu quero falar nessa noite com vocês. Primeiro impedimento, irmãos, que muitas das vezes não vem a resposta da oração sobre a nossa vida. Tiago 4, versículo 1. Abra por favor a sua Bíblia. Tiago 4, versículo 1. Ou motivos, né, pelo qual Deus não responde a nossa oração. Tiago 4, versículo 1. Veja, irmãos: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazei guerras, nada tendes, porque não tem oração que a gente não pede resposta, porque a gente não pede. E nós sabemos que Deus, ele é poderoso para fazer tudo, irmãos. Tudo. Mas muitas vezes nós não pedimos. Continuando: pedis e não recebeis. Então, falou na situação anterior que tem oração que a gente não pede, né? E agora está falando da oração que você pede. Pedis e não recebeis. Por quê? Sabe por que muitas vezes a gente não tem resposta na nossa oração? Porque a gente pede mal. Então, um dos motivos de você não ter a sua oração respondida, a Bíblia diz que é o quê? Pedir mal.
E aí eu quero dar um exemplo para você. Por exemplo, essa semana nós estávamos no curso de Homem ao Máximo, que tem sido uma bênção ali. E numa das lições que nos falava ali, para crescimento nosso, um exercício que foi nos dado, pedia que você fizesse um modelo de uma oração para que Deus respondesse. E aí ele colocou um modelo ali e teceu o seguinte comentário: como essa oração poderia ter sido mudada para que pudesse haver uma resposta. Então o modelo é o seguinte, da pessoa orando: Senhor, muda minha esposa, faz com que ela entenda que ela precisa de uma mudança. E aí o exercício era da seguinte forma: como você pode reformular essa oração para que Deus possa atender? E aí a resposta era a seguinte: Senhor, me muda a mim primeiro, para que eu possa compreender mais a minha esposa e ver o agir de Deus na vida dela. Então veja, irmãos, que muitas vezes a gente pede uma coisa e a gente não recebe a resposta da nossa oração. Por quê? Porque a forma como nós pedimos não é a forma correta. Então, quando nós mudamos a ótica, mudamos o foco, mudamos até mesmo o discurso da nossa oração, a resposta vem em nosso favor. Amém? Amém? Amém. Outro exemplo aqui de pedir mal: Senhor, me dá uma Ferrari. Vou ter que dar uma Ferrari contra assalariado. Eu não tenho nem ideia, irmãos, de quanto que era o PVA de uma Ferrari, mas uns 1.000 aí deve ser, uns 1.000 aí, né, mesmo? Aí eu pergunto: Deus vai te dar uma Ferrari onde você não tem condições de dar a manutenção, nem pagar o IPVA? Isso é uma oração, uma forma de pedir de quê, irmãos? Pedir mal. Entendeu? Então, você entende que muitas vezes o motivo de nós não recebermos a resposta que nós precisamos é porque nós pedimos mal. E pedir mal, irmãos, é pedir tudo aquilo que está contrário à vontade de Deus. Entenderam? Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo motivo pelo qual muitas vezes a nossa oração não é respondida: pecados em nosso coração. Primeiro a gente falou sobre pedir mal, certo? Segundo, pecados em nosso coração. Eu queria que você abrisse agora Salmo 66, verso 18. Salmo 66, verso 18. Olha só, irmãos, o que diz a palavra de Deus: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então, um dos motivos que impede nós recebermos oração é o que? Guardar o pecado lá dentro do nosso coração. E obviamente, irmãos, todos nós estamos sujeitos a pecar, né? Para isso o Filho de Deus se manifestou, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas quando você tem um encontro com Cristo e você aprende que para você ter um relacionamento com Deus, nós precisamos falar com Ele, amém? Diariamente em oração. Nós precisamos meditar na sua palavra para conhecer a vontade dele, amém, irmãos? Para que Deus ele possa se revelar a nós e possamos também praticar aquilo que Ele nos pede. Então, todas as vezes que nós vamos orar, irmãos, uma das coisas que nós precisamos fazer, irmãos, é confessar os nossos pecados. Sabe quando você para à noite, às vezes você vem para a oração e você para refletir, ou na sua cama mesmo, como é que foi o seu dia, lá no seu trabalho, dentro de casa? Às vezes nós cometemos deslize, sim ou não, irmãos? Por atitudes, por palavras, por pensamentos. Mas Deus, irmãos, inaugurou um livre acesso à presença de Deus mediante o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos.
Então, todas as vezes que nós formos orar ao Senhor, um dos pontos que nós precisamos incluir na nossa oração, irmãos, é a confissão de pecados. Porque não há homem que não peque, não há homem que não cometa deslize. Então, quando você ali confessa ao Senhor, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, Provérbios 28:13, alcança misericórdia. Diga, misericórdia. Então, quando você confessa ao Senhor ali a sua transgressão, o seu pecado, Deus ele perdoa e confessa, e Deus ele nos purifica de todo pecado. Então o salmista estava falando exatamente disso, irmãos, de todos os dias, quando ele ia para diante de Deus, para falar com o Senhor, para adorar o Senhor, para pedir ao Senhor, para interceder em situações, uma das coisas que ele incluía, irmãos, na oração, era justamente a confissão de pecados. Porque Deus fez ele entender que se ele guardasse iniquidade no coração dele, isso seria impedimento de quê? Da oração dele não ser respondida. Vocês vão estar entendendo? Glória a Deus. Então, não confessar e não deixar impede, irmãos. Mas pastor, eu já confessei, eu estou com dificuldade para deixar. Então você deve interceder mais, focar um pouco mais nessa situação que você está vivendo, para poder deixar, porque Deus ele tem vitória para a nossa vida, amém? Amém? Às vezes a dificuldade da pessoa é palavrão, mas se ela chegar ali e buscar o Senhor, Senhor me ajuda, eu tenho dificuldade nessa área, entendo que é palavra torpe, sei que isso não agrada ao Senhor, mas estou com essa dificuldade, me liberta. E aí você persevera e confessa. Nós igreja, alcançamos a misericórdia do Senhor. E como é bom, irmãos, alcançar a misericórdia de Deus, amém? Amém. O peso sai, o peso da culpa sai. Então, segundo motivo pelo qual nossa oração ela pode ser impedida é o que? Guardar iniquidade no coração. Por isso que Tiago ele fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que haja cura, para que vos sareis. Entendeu, irmãos? Então a confissão de pecado é algo que Deus nos deixou em prática, para que a gente pudesse receber, igreja, a resposta daquilo que tanto nós precisamos e pedimos a Deus. Dá vergonha, às vezes dá, irmãos, mas você tem que entender, nós precisamos entender que cada um de nós está no mesmo nível, todos nós estamos, vamos dizer assim, no mesmo barco, todos nós estamos sujeitos a falhar. Mas Deus ele nos inaugurou um caminho da confissão para a gente ficar livre da culpa e do peso. Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto, irmãos, porque muitas vezes nossas orações são impedidas. Anote aí. Aliás, antes de nós falarmos do terceiro ponto, abra sua Bíblia em Isaías 59, verso 2. Isaías 59, versículo 2. Veja, o profeta Isaías falando: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos outra. Então veja, irmãos, só tem. Então, a iniquidade, o pecado, nos separa de Deus. Você para pensar que quando Jesus ele estava ali na cruz, recebendo, chegou um momento que ele recebeu todo o seu pecado da humanidade, ele não entendeu como homem naquele momento: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Por que ele falou aquilo, irmãos? Porque naquele momento Jesus estava recebendo toda a carga de pecado do mundo. E Deus, irmãos, ele é santo, amém? E ele não compactua com o pecado. Então
Então Deus ele teve que se retirar ali e ficar só contemplando aquela situação. Então tem situações que Deus ele está presente e tem situações que Deus ele está contemplando. Deus ele está presente, vamos dizer assim, no centro de macumba? Sim ou não? Não. Mas ele está contemplando? Sim. Ele está contemplando aquela situação ali que está acontecendo. Presente ele não está, mas ele está contemplando. Então, irmãos, todas as vezes que nós formos diante de Deus, nós temos que ter isso como uma ferramenta que Deus nos deu, irmãos, para ficar livre do peso, da culpa, e para acreditar que Deus ele pode nos libertar daquilo que muitas vezes nos faz cair. Amém? O que acontece quando a pessoa cai? Está aqui a filhinha do Tiago aqui brincando, ela caiu, né? O que ela fez depois? Levantou, irmãos. Porque todos nós somos sujeitos a cair. Pensamentos, atitudes, palavras. Mas o que tem que fazer? Confessar e levantar, irmãos. Levantar e seguir aonde? Em frente, não é ficar parado. Amém? É seguir em frente. A menina caiu, ele levantou e seguiu em frente. Foi para lá, foi para cá. Seguir em frente, irmãos. Não é ficar parado. Agora o terceiro ponto, que muitas vezes causa motivo de ter a nossa oração respondida: duvidar da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao versículo 6. Tiago capítulo 1 diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e seria dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Então veja, irmãos, que um dos motivos que impede a nossa oração de ter uma resposta da parte de Deus é a dúvida. E o inimigo, irmãos, ele trabalha muito isso na vida da igreja, do ser humano, porque ele sabe que se ele duvidar, isso vai ser um impedimento para receber a resposta dele. Aí eu te pergunto: e aí, então acabou? Então acabou, pastor? Então duvidou? Estou condenado, então estou lascado, não vou receber uma resposta à minha oração? Não, irmãos. Impede, mas não é o fim. Diga para o pessoal do seu lado: impede, mas não é o fim. Amém? Amém? Vai trabalhar na nossa vida para a gente o quê? Crer. Lembra que os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, aumenta-nos a fé? Porque eles chegaram no momento que eles dizem: poxa, caramba, a minha fé está pequena. E eles pediram o quê? Auxílio ao Senhor. Então, às vezes, irmãos, a nossa fé, ela não está nem do tamanho do grão de mostarda e nem do tamanho da mão de um homem. Mas Deus, irmãos, Ele pode, diga assim: Deus pode aumentar a minha fé. Fala assim: eu preciso de fé. Deus, Ele pode aumentar a nossa fé. Então não é o fim. Aleluia. Não é o fim. Então, se você tem dificuldade de, às vezes a gente sabe, alto e baixo, a gente fala da onda, né? A onda, ela tem o alto, que é a crista, e tem o vale, né, dela, né? Então, às vezes a onda está lá em cima, a pessoa está lá em cima, às vezes a pessoa está lá embaixo, porque a tendência natural do homem é se mover pelaquilo que ele vê e pelaquilo que ele sente. Mas aquele que é espiritual, ele se move mediante a palavra de Deus. Olha só, vou contar uma experiência para você.
Eu fui visitar minha mãe agora no Rio de Janeiro, no Dia das Mães, e eu fiz a inscrição para mim ir, comprei só a passagem de volta, e falei, vou dar um passo de fé, vou fazer a inscrição, vou. Mas, irmãos, na semana não tinha um voo ali, de quarta-feira em diante, não tinha um voo programado. Eu falei assim, Senhor, e agora? Aí apareceu um voo, aí eu liguei, já tinha estava com a minha inscrição feita. Quando eu liguei lá, o colega me jogou um balde de água fria assim, falou, ó, sem possibilidade de só está com autoridade dentro. E, né, quando eles levam a autoridade dos aviões, eles tratam de reunião ali, então muitas coisas são faladas de forma reservada, e eles não abrem vaga para cano, que é o Correio Nacional. E aí eu fiquei sabendo que hora que eu vou, 5 horas da tarde, beleza. Vou dar um passo de fé. O que eu fiz? Saí da minha casa fardado e fui para lá. Cheguei lá, encontrei um piloto que era conhecido meu. Não chegado, mas conhecido. Eu cheguei para ele e falei assim, Major, preciso ir ao Rio de Janeiro visitar minha mãe, dar um abraço nela. É possível? Ele falou duas coisas ainda para me desanimar. Olha, primeiro, excesso de peso, segundo, autoridade. Eu falei, tá bom. Se o senhor puder fazer alguma coisa por mim, estou ali sentado. Sentei e fiquei orando, irmãos, orando. Falei, Senhor, se não for da tua vontade, as portas vão se fechar e eu vou ficar triste. Amém? Amém. Porque isso não é pedir mal. Sai dali chateado porque você não conseguiu. Vai que Deus está te dando livramento de alguma coisa, é verdade? Ou não é para você ir? Tá bom. Sabe o que aconteceu, irmãos? Faltaram 3 pessoas que estavam relacionadas ali. E ele me chamou, vou levar você. Entendeu? Então, se eu fosse depender daquilo que estava me falando ou estava vendo, eu não teria ido, irmãos. Não teria. Então, irmãos, a gente não pode se mover pelo aquilo que a gente sente, pelo aquilo que a gente vê, porque nossa autoridade, a nossa busca é o quê? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas, porque é Deus que te fortalece. Amém? Deus é que te fortalece. Se a palavra de Deus nos fala que nós temos. Se a palavra de Deus que nós somos. E aí, irmãos, o mundo espiritual, a nossa alma, pode ter certeza que isso vai se mobilizar contra a tudo aquilo que você tem buscado de Deus, para que você venha duvidar. Mas a gente tem que olhar o quê? Para a palavra, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Quarto impedimento, irmãos, de não termos a nossa oração respondida. Abra sua Bíblia em Provérbios 28, versículo 9. Estamos falando de oração. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Lei é a palavra de Deus, amém? Até a sua oração será o quê? Abominável, vai ser respondida. Então, deixar de dar crédito à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, irmãos, é não ter nossa oração respondida. E quando nós vemos a casa de Deus, nós viemos para adorar, para ter comunhão, para celebrar e para ouvir o quê? A lei, a palavra. E aí a pessoa fica lá, entendeu? Em casa, e está pedindo a Deus. E muitas vezes ela não responde. Por quê, irmãos? Porque ela se desvia em casa de ouvir a lei e se desvia da igreja também, irmãos. Então Deus quer que nós, ouçamos a palavra de Deus, possamos dar crédito à palavra de Deus, porque isso é uma garantia, diga assim, garantia que eu tenho, que a minha oração vai ser respondida. Amém? Vai ser respondida. Então, ouvir a palavra de Deus, dar crédito à palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quinta e última atitude, irmãos.
Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Atitudes erradas na relação extraconjugal ou matrimonial. Atitudes erradas na relação matrimonial ou conjugal. Aliás, extraconjugal não, ou conjugal, perdão. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, irmãos, um dos impedimentos que nós temos de não ter a nossa oração respondida é a atitude errada na nossa relação conjugal, matrimonial. E isso tanto cabe ao homem como à mulher. Aqui está falando, claro, né? A mulher como vaso mais frágil. Então, às vezes tem homem que está pedindo, trata mal a esposa, trata com dureza, com aspereza, não é paciente, não busca comunicação, fica com mentira, é bruto, tem as atitudes que no mundo são reprovadas e traz a mesma atitude para dentro da relação conjugal, da relação matrimonial. Então, irmãos, isso é um impedimento de nós termos a nossa oração respondida. Deus quer responder, nós vimos isso, amém? Mas se eu não entender que a mulher que Deus colocou ao meu lado é um vaso mais frágil e que eu necessito, como sacerdote, dar aquele famoso desconto, caminhar mais uma segunda milha, buscar de Deus ser mais paciente, mudança na minha vida, porque quando a cabeça muda tudo o resto, todo o resto. Você quer ver um exemplo? O Silvio Santos, há um tempo atrás, ele é dono daquele banco pan-americano, né? Os 3 grandes executivos do banco americano eram cunhados dele, e o banco quebrou, por má administração ou por roubo, não sei, ele não revelou, mas quebrou. O que ele fez? Ele foi para frente da televisão e falou assim: ninguém precisa, os correntistas lá, ninguém precisa se preocupar, eu vou colocar o SBT como avalista do banco, então todo mundo tem dinheiro aqui, vai receber. Tranquilizou o mercado, tranquilizou também os correntistas. E o que ele fez? Tirou toda aquela diretoria, trocou a cabeça. Quando trocou a cabeça, os cabeças, né? Ou trocou a cabeça, o banco começou o quê? A produzir novamente, e está aí forte no mercado. Então, quando se troca a cabeça está pensando, agindo de forma errada, entendeu? A tendência, irmãos, é o corpo. Isso fala a família, fala da empresa, do seu relacionamento de namoro, do seu posicionamento no trabalho. Quando se troca, né, a cabeça, a forma de pensar, começa a agir de uma forma correta, as mudanças acontecem. Principalmente, irmãos, no casamento. Às vezes tem um problema lá no casamento que está gerando ali uma confusão, discórdia, briga. E como o nosso pastor nos ensina, sempre passa, irmãos, pelo sacerdote. As coisas acontecem errado dentro da nossa casa, culpado, o responsável, né, é o sacerdote. E quando a cabeça do sacerdote muda tudo o resto. Pastor, mas meu esposo ainda não é convertido. Continue orando, porque Deus, Ele quer responder a sua oração. Amém, irmãos? Amém. Então, eu gostaria que você guardasse isso hoje. Deus, Ele quer responder a nossa oração, mas você pode observar hoje que tem alguns impedimentos. E Deus nos fala isso porque para nós
deixarmos de lado esses impedimentos, porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas, amém? Fique de pé do seu lugar, vamos lá.